Vou ler uma página para que a gente entre em sintonia maior, né, com todos esses irmãos trabalhadores da nossa casa. É uma página do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier e o Espírito Emmanuel. Não as palavras, mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 19. E Emmanuel nos diz assim: Cristo e os seus cooperadores não virão ao encontro dos aprendizes para conhecerem as palavras do que vivem na falsa concepção do destino, mas sim dos que se identificaram com o espírito imperecível da construção evangélica. É indubitável que o Senhor se interessará pelas obras, contudo, toda vez que nos reportamos a obras, geralmente os ouvintes somente se lembram das instituições materiais, visíveis no mundo, ricas ou singelas, simples ou suntuosas. Muita vez, as criaturas menos favorecidas de faculdades orgânicas, qual o cego ou o aleijado, acreditam-se aniquiladas ou inúteis ante conceituação dessa natureza. É que comumente se esquece o homem das obras de santificação que lhe compete efetuar no próprio espírito. Raros entendem que é necessário manobrar pesados instrumentos da vontade a fim de conquistar terreno ao egoísmo, usar enxada de esforço pessoal para o estabelecimento definitivo da harmonia no coração. Poucos se recordam de que possuem ideias frágeis e pequeninas acerca do bem, e que é imprescindível manter recursos íntimos de proteção a esses germes para que frutifiquem mais tarde. É lógico que as palavras dos que não vivem inchados de personalismo serão objeto das atenções do mestre, em todos os tempos, mesmo porque o verbo é também força sagrada que esclarece e edifica. Urge, todavia, fugir aos abusos do palavrório improdutivo, que menospreza o tempo na vaidade das vaidades. Não ouvides, pois, que antes das obras externas de qualquer natureza, sempre fáceis e transitórias, tens por fazer a construção íntima da sabedoria e do amor, muito difícil de ser realizada, na verdade, mas por isso mesmo sublimada e eterna. Convido a todos para, em oração, pedirmos a Deus, nosso Pai de infinita bondade, que nos abençoe mais esta reunião nesta manhã de domingo, permitindo a assistência dos bons espíritos, dos espíritos trabalhadores desta casa, essa casa de Fabiano de Cristo, para que estejam conosco e permitam que todos nós, aqui reunidos, encarnados e desencarnados, possamos ter o ensinamento necessário, o esclarecimento, a palavra que frutifique em nossos corações, no nosso pensamento, para que a nossa vontade de progredir se faça presente, não só hoje, mas todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus irmãos, vou passar a palavra para o nosso irmão Mário Cury, que é lá do CELD. Ele nos falará hoje sobre o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, nos itens 11 e 12. 11, a fé, mãe da esperança e da caridade. E 12, a fé humana e a fé divina. Seja bem-vindo, meu irmão, à nossa casa. Graças a Deus, que a paz de Jesus esteja entre nós e
que as nossas primeiras palavras sejam sempre de agradecimento a Deus pela oportunidade do trabalho no bem. Tá ligado? Seja sempre de agradecimento a Deus pela oportunidade do trabalho no bem, bem como a direção espiritual e material desta casa, por nos dar a oportunidade de estarmos hoje aqui falando da doutrina espírita. A doutrina espírita é o evangelho redivivo do Mestre Jesus. Por que redivivo? Porque retorna às bases, retorna à origem, à destinação real do evangelho do Cristo. E, por retornando à finalidade inicial do evangelho do Cristo, da missão que ele teve entre nós, hoje nós vamos estudar sobre a fé. Vamos estudar o item 11 e 12. O item 11, a fé e esperança, mãe da esperança e da caridade, e no item 12, a fé humana e divina, ou divina e humana. Muito importante, e o diferencial da doutrina espírita é que a nossa fé é raciocinada. Nós não somos, os espíritas não são salvacionistas, os espíritas são evolucionistas. Não acreditamos que o Cristo veio aqui, não daquela forma, derramou seu sangue na cruz para nos salvar, pagou todos os nossos pecados, aí nós estamos salvos. Que beleza, né? Eu transferi a responsabilidade para o outro. E o Cristo veio, olha aqui, tu está com problema? Não, deixa que eu vou resolver teu problema, já está resolvido aqui, morri por você. Negativo. Ele morreu por nós, sim, porque ele não tinha nada para pagar, não tinha nada para aprender, e somente para nos ensinar, entregou sua vida humana em holocausto, para dizer assim, eu venci o mundo, e vocês podem vencer. Nós somos evolucionistas, acreditamos que a cada encarnação, nós aprendemos um pouco e nos aproximamos de Deus. E a doutrina espírita, organizada por Kardec, de maneira metodológica, ou podemos usar outra expressão, de maneira pedagógica, tem tudo arrumadinho para a gente compreender. Tudo explicadinho. E está tão explicadinho que chega um momento que a gente estudou todas as obras. Conhecer tudo seria pretensioso alguém dizer que conhece tudo. Mas quando já conhece bastante, aí sabe o que acontece quando conhece bastante? Aí você está pronto para começar a botar em prática. Essa é a parte difícil, A doutrina espírita entra em você através do conhecimento, mas depois ela tem que sair de você em forma de ações e de comportamento. Meus irmãos, essa é a parte difícil. Essa é a parte difícil. E às vezes você pensa que já está legal, Tá não. Mas, retornando à fé, no livro do Haroldo Dutra Dias, onde ele traduz a Bíblia, ele fala lá das duas palavras, inicialmente em hebraico, que significava fé, que foi usada no Velho Testamento e no Novo Testamento. No Velho Testamento é emunar. No Novo Testamento eu não sei pronunciar, esqueci como é que é a pronúncia, é complicado. Mas ele nos explica que, inicialmente, a fé não era bem o que nós conhecemos hoje, o significado. Se nós perguntarmos, ele explicando, Haroldo Dutra Dias, se nós perguntarmos à pessoa o que é fé, 90%, 95% vai nos dizer que é acreditar. Mas ele diz que aquelas palavras lá no hebraico não significam exatamente acreditar, significam confiar, ter confiança. Então,
esse sentimento inato que nós trazemos, esse sentimento que vem conosco, é o de confiar. Confiar em quem? Confiar em quem? No quê? Em Deus. Mas é até vago para a gente ainda Deus. Olha, o Centro Espírita Leon Denis, como todas as casas sérias, como essa casa séria aqui, no início aqui foi anunciado o quê? Estudo. Tem estudo. E a gente lá estuda bastante. A gente já fez todos os cursos da codificação, já dei aula em todos os cursos da codificação, e a aula mais difícil é quando fala de Deus. É difícil? É difícil. Kardec, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, tem a pergunta, né? Ele não pergunta quem é Deus, porque não é uma pessoa, não pergunta o que é Deus, porque não é uma coisa, ele pergunta, não é um objeto, né? Que é Deus? Que é Deus? E os Espíritos respondem que é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, o Criador de tudo. Mas explica mesmo aí para mim o que é Deus. Quem é Deus? O que é Deus? Alguém sabe explicar? Não. Ninguém sabe explicar. Porque, está lá no próprio Livro dos Espíritos, nós não conseguimos ainda ter a compreensão de Deus porque nos falta sentido. Nós não temos o conhecimento suficiente para compreender Deus. Nos falta sentido. E aí nós podemos raciocinar em cima das referências. Referências, nós não temos referência ainda. A doutrina espírita explica tudinho, mas chega em determinado ponto, não tem como nos explicar mais. Por quê? Os espíritos não sabem? Sabem. Igual o Cristo. O Cristo não explicou tudo para nós. Por quê? Porque nós não tínhamos capacidade de compreender. Ele usava o conhecimento que o povo tinha naquela época. Usava o conhecimento que o povo tinha naquela época. Vocês não conhecem a passagem da mulher hemorroíça? Por isso que ele falava por parábolas, né? Que era para posteriormente o véu ser levantado. A passagem da mulher hemorroíça era aquela mulher que sangrava há 10, 12 anos, se não me engano era 12 anos. E ouviu falar que o profeta que curava ia passar por ali. Ela nem conhecia Jesus, era o profeta que curava. E o sangramento entre os judeus naquela época, é claro que isso fazia parte da ignorância, né, do desconhecimento, era que ela era impura, porque sangrava. Então ela estava incomodada demais com aquilo, há muitos anos. E se entrou lá no meio da multidão e tocou lá, numa peça do vestuário de Jesus. Jesus não viu quem tocou, nem viu quem tocou, mas falou, quem me tocou? E os apóstolos responderam, não sei, Senhor. A multidão lhe aperta de toda parte. E ele disse, alguém me tocou, uma virtude saiu de mim. Foi virtude que saiu do Cristo? Não. Hoje, com o conhecimento da doutrina espírita, nós sabemos que não foi virtude que saiu dele. Mas vocês já imaginaram se o Cristo dissesse assim, eu percebi que uma grande quantidade de fluido eletromagnético se desprendeu do meu perispírito. Alguém entendeu alguma coisa? Né? Eu falar, fluido, senhor, o senhor está molhado, senhor? Né? Magnetismo, eletricidade, eram conceitos desconhecidos na época. Então, muitas coisas ficaram para o conhecimento posterior. Ah, mas a doutrina espírita não é a fé raciocinada que explica tudo? Até onde a gente pode entender. Tanto é, vocês podem reparar, várias questões no Livro dos Espíritos, eles respondem assim, com o que conheces, essa explicação está boa. Por quê? Porque não tem como explicar mais. Porque não temos referência. No capítulo 1 do Evangelho, a aliança da ciência com a religião, a nova era, nos diz o quê? Que a doutrina espírita veio no tempo certo, quando a humanidade já tinha algum conhecimento de ciência, para poder compreender as coisas. Para que pudéssemos compreender as coisas.
O Cristo não ensinou tudo? Não, ele mesmo disse: vou para o Pai e rogarei que ele mande um outro paráclito, um outro defensor, um outro consolador. Aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, um outro advogado, a fim de lembrar o que eu tenho dito e ensinar todas as coisas. Então ele não ensinou tudo. Aí ficam os nossos irmãos que acreditam piamente na Bíblia. Eu também acredito piamente na Bíblia, só que muitas das coisas ali estão no sentido figurado, e o que era possível explicar ao povo naquela época, como eu acabei de explicar aqui sobre a mulher hemorroíça. E Deus está contido no livro que conta uma história de uma parte da humanidade, de um planeta, e os outros 4 trilhões de planetas que ele criou. Não está contido nesse livro. Então, há um momento em que nós não podemos compreender, porque nos falta referência, conhecimento. Vou contar para vocês um atendimento que eu fiz uma vez na mesa de desobsessão. Então, atendemos o nosso trabalho, nós conversamos com 4, às vezes até 6 espíritos ao mesmo tempo. Como é que é isso? É possível, porque nós começamos a falar, atendemos inicialmente, cada atendimento dura cerca de 30 minutos, atendemos inicialmente cada um individualmente, depois puxamos uma linha mestra e falamos para todos. Então eles brigavam, eram 5 espíritos, mas não tinha um grupo contra outro. Eles brigavam, os 5 entre si. Era uma confusão danada, né? Até que em determinado momento lá, um me deu um gancho, né? Falou assim: vocês são esquisitos, a fala de vocês é esquisita, as roupas são esquisitas, esse tempo é muito esquisito. Eu vejo as carruagens passar e não vejo os animais. Ou seja, ele era do tempo do transporte e atração animal, que ele via as carruagens passar e cadê o animal que puxava, né? Aí foi um gancho, né? Para eu falar do progresso. Então, os animais estão tudo ali na frente, num motor. No motor, tem uns que tem mais de 100, mais de 200. Vocês maltratam os animais? Que ele imaginou que botava tudo ali apertado, né? Não maltratamos não, é uma força equivalente àquela quantidade de cavalos. Que coisa esquisita, né? Vocês estão perdendo muito tempo. Desde quando vocês estão brigando assim? Tem muito tempo? Aí um lá falou 1800 e não sei quanto. Vocês estão esse tempo todo brigando? Olha o tempo que vocês estão perdendo. As coisas mudaram muito, evoluíram muito, progrediram muito. Aí peguei o celular e falei: está vendo essa caixinha aqui? Era pequenininho, já tem tempo isso, ainda era aqueles celulares de flip, né? Está vendo essa caixinha aqui? Eu falo com o mundo inteiro nessa caixinha, o mundo inteiro fala comigo nessa caixinha. Se eu quiser falar para o outro lado do mundo agora, eu vou falar instantaneamente. E eles ficaram: é mesmo? E fui falando do progresso, até que eu me animei para falar deles do computador. Aí eu falei para eles: e tem uma máquina, inclusive, que parece até que pensa. Ela simula um pensamento, mas te dá respostas. Aí desisti de explicar sobre o computador, porque um deles perguntou assim sobre a máquina: é a vapor? Aí eu vi que eu não ia conseguir explicar o computador para ele, né? Ou para eles, né? Então, o que faltava a eles? O que faltava para aquele grupo? As referências. Faltavam as referências, não tinha conhecimento suficiente para que a gente pudesse explicar sobre a evolução das coisas materiais. E aí, como não podia explicar sobre as coisas materiais, fui explicar sobre as coisas morais, sobre as coisas espirituais, não é? Que era a maneira mais fácil de explicar. Então, a doutrina espírita nos traz essa possibilidade de nós compreendermos as leis de Deus. Não é uma fé cega, porque eu tenho fé e acredito em milagre. Nós não acreditamos em milagre. Nós não acreditamos em milagre. A fé, ela é pautada no nosso conhecimento, tal qual Jesus nos falou.
João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Nos fará livres do quê? Da ignorância, do desconhecimento. O que é a fé? A fé vai ser nós confiarmos em Deus. Mas, eu pedi aqui, tomei aqui o evangelho da mão dela, porque eu queria ler aqui um pedacinho, que eu esqueci o meu evangelho, e queria ler aqui um pedacinho do último parágrafo do item 11. Tende, pois, fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega, filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nela. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para os atingirdes. Crede e esperai, sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Nós não acreditamos em milagres. Nós sabemos hoje que os milagres são obras das forças criadas por Deus, do magnetismo. É o magnetismo. Na última questão do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, desculpa, na última questão não. Na parte final do Livro dos Espíritos, Kardec diz assim: aquele que de magnetismo terrestre, na conclusão, aquele que de magnetismo terrestre conhece apenas o brinquedo dos patinhos imantados que giram na lagoa, na bacia, era um brinquedo à época de Kardec, tinha uns patinhos de borracha com um imã embaixo, botava numa bacia, eles flutuavam e passavam um imã embaixo e os patinhos andavam na bacia, né? Nadavam na bacia. Então ele diz que aquele que de magnetismo conhece somente esse brinquedo, de magnetismo terrestre, conhece somente esse brinquedo, desconhece as forças que movimentam o universo. As forças que movimentam o universo. E a fé utiliza isso. Olha só, quando nós fazemos uma oração, nós podemos fazer uma oração assim? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, olhando para outra coisa, prestando, seja feita a vossa vontade. Vai funcionar? Quando a gente faz uma oração, e nós nem acreditamos exatamente numa reza, né? Acreditamos em oração, que a reza é aquela pronta decorada. Essa foi a que Jesus deixou para nós, a oração dominical, né? É claro que outras funcionam, tudo dependendo do que vai do seu sentimento. Então, quando nós fazemos uma oração, nós temos que fazer com fé, compenetrado, nos dirigindo a Deus. Por quê? Porque nós confiamos. Eu tenho um amigo que era um bandista e se tornou espírita, né? Ele participou de um curso que eu dava, e ele tirava muitas dúvidas comigo, ficou um pouquinho apegado a mim, e veio ele: mas olha só, eu quero que tu me tire uma dúvida, porque eu ia lá, acendia a vela, e o que eu pedia funcionava. Funcionava porque você botava o seu magnetismo ali, você acreditava. Acende de qualquer jeito e deixa para lá, para tu ver se vai funcionar, né? Aí ele falou: não, mas tinha uns negócios que eu fazia que dava certo, quebrar o anjo da guarda do outro. Aí quem quiser anotar, é quebrar o anjo da guarda do outro, sabe como é que é? Pega 2 velas, bota junto, cola com a cera uma na outra, bota o nome da pessoa que você quer que fique boazinha embaixo, bota mel, quebra só uma vela, que é do anjo da guarda dela, e bota unida a sua, liga lá, acende lá. Está anotando aí, pessoal? Funciona? Não sei, depende da tua fé. Porque, no fundo, você está pedindo o quê? Para unir aquela pessoa a você. Agora, o negócio do quebrar já saiu da lei de Deus, né? Porque você está querendo uma dominação sobre o outro. Mas funciona por quê? Por causa da fé que a pessoa coloca ali. Se ela pegasse aquela fé toda e simplesmente orasse, ia funcionar? Com certeza.
talvez até mais do que com a vela. Mas nós precisamos entender, precisamos compreender. E uma das obras de Kardec, está aqui, está aqui a Gênese, essa aqui, aqui, essa aqui é a Gênese, no capítulo 14, tem um capítulo inteirinho só falando sobre os fluidos. Os fluidos. Quando a gente toma passe, o que acontece? É o ventinho que funciona? Os médios jogam um pó de plim-plim-plim? Não. Através do seu magnetismo pessoal, eles jogam a energia que tem neles, os fluidos. Então, um magnetismo, possibilidade de um corpo influenciar outro corpo, gerando atração ou repulsão. Se tiver alguém de ciências aí, me perdoa, tá? Que é muito simples essa explicação. O fluido é energia, está lá, que nós temos no nosso perispírito. Questão 27A do Livro dos Espíritos, que quando o espírito vai reencarnar, forma o seu perispírito com as energias do planeta. Perispírito. Quer dizer, desculpa, quando vai reencarnar no planeta Terra, né? Ele forma, ou em outro planeta, ele forma o seu perispírito, seu corpo espiritual, com as energias daquele planeta. Aí, essas duas combinações vão funcionar. Através do quê? Quando eu boto o meu pensamento em ação. Porque nós ativamos os fluidos, o nosso magnetismo, através do pensamento. Leon Denis nos fala, dentre as potências da alma, ele fala de muitas, mas vou citar 3 que tem a ver aqui com o nosso estudo. Pensamento, sentimento e vontade. O pensamento cria, o sentimento qualifica e a vontade impulsiona. Então, voltando a Gênesis, aí já não mais no capítulo 14, no capítulo 2, item 24, o fluido é agente do pensamento. E esse fluido nós criamos como? Tiramos do nosso corpo, tanto perispiritual quanto físico. Vamos lembrar que o corpo perispiritual, nosso corpo físico, é uma cópia do nosso perispírito. Quando vamos reencarnar, na hora da concepção, o perispírito fica ali juntinho e começa a transmitir suas características para o corpo físico. E tem todos os órgãos que o corpo físico tem. Aliás, o corpo físico é que tem todos os órgãos que o perispírito tem. E é matéria o perispírito. Matéria rarefeita, quintessenciada, menos densa, mas é matéria. E corpo físico e perispírito estão ligados molécula a molécula. É molécula, molécula. Diz o capítulo 14 da Gênesis. Molécula, molécula. E aí, nosso corpo é formado, todos dois, físico e perispiritual, de células. As células têm moléculas e as moléculas têm átomos. O que tem dentro dos átomos? Tem mais partícula, tem mais divisão, né? Mas vamos parar nessa aqui, que aí deixa para o pessoal que é da ciência explicar, né? Tem partículas subatômicas, tem uma confusão danada aí, que só os físicos quânticos mesmo entendem. Mas nossa molécula, o que tem? Prótons, elétrons e nêutrons, positivo, negativo e neutro. É da onde saem as energias. Aí o que acontece? Os médiuns, não sou eu que estou dizendo não, está no livro Mecanismos da Mediunidade, capítulo 8, Mediunidade e Eletromagnetismo. Os médiuns têm uma energia a mais. É a famosa descompensação vibratória. Aí vocês vão falar assim, descompensado médium, bem que achei que todo médium era meio maluco, né? Tudo meio doido mesmo. Por quê? Porque ele tem tem os chamados spins paralelos. O átomo faz um dos movimentos do átomo são os spins, aqueles giros. Por isso que o desenho do átomo é um núcleo com várias voltinhas, né? Volto a pedir desculpa se tiver alguém de ciência me ouvindo, né? Que a explicação é simplérrima. E nós temos uma positiva e uma negativa. E nos médios o que tem?
tem duas negativas, porque vira uma antena receptora para perceber os fluidos, ampliar a sua sensibilidade, o famoso sexto sentido. E também tem uma outra finalidade, não está lá no André Luiz não, tá? Mas eu estou dizendo aqui para vocês, é fruto do meu conhecimento em outras fontes, de recompor os fluidos do médium. Porque o médium tem a capacidade de recompor mais fluido do que os outros. Nós recompomos o fluido através do sono, da prece e da alimentação. Eu quis recompor muito fluido. E aí, o sujeito é médium e não sabe, ou às vezes não quer nem saber. Ele pode até não fazer prece todo dia, mas ele come e dorme todo dia. E aí acontece o quê? Começa a acumular energia, que ele não está gastando. Aí vai acumulando energia. Aí eu pergunto a vocês, o que acontece com uma bateria que carrega sem parar? Descarrega, carrega e não descarrega nunca? Explode, dá curto-circuito, incendeia, como diz a garotada aí, dá ruim. Vai ter um momento que vai dar ruim. E no médio, o que vai acontecer? Vai ficar aquele monte de fluido circulando em torno do corpo dele. Para quê? Para não ser usado. Aí começa a dar um monte de problema físico. Além de dar um monte de problema físico, os espíritos necessitados vão lá e olham assim, e lá aquele ali, ó, tudo cheio de energia, que beleza. Opa, é do lado daquele que eu quero chegar, ó. Está cheio de energia, puxa vida, é meu alimento. Uma explicação que eu vi o Dr. Herman dar uma médium que não conhecia e, portanto, não queria trabalhar. Ele falou assim, olha, você cheio de fluido desse jeito, minha filha, andando por aí, é igual uma pessoa com uma bandeja cheia de comida andando numa região de famintos. Eles vão te respeitar ou vão atacar a bandeja? Vão atacar a bandeja. Então tem que trabalhar, minha filha, gastar esses fluidos. E assim somos nós. Médiuns, temos que trabalhar, gastar os fluidos para servir a Deus. E quando vai servindo a Deus, vai depurando as suas faltas. Para acabar de completar a explicação, ele também explica lá como é que adquire essa descompensação vibratória, esses espíritos paralelos. É de tanto trabalhar no bem, ou de muito insistir no mal. Mediunidade missionária, eu só conheço, deve ter outras. Eu só sei da do Chico. Aquela era missionária, muito trabalhou no bem. Nosso querido Divaldo, que desencarnou agora, não era missionária. Era mediunidade expiatória. Ele mesmo conta do Máscara de Ferro, aquela obsessão que ele sofreu 30 anos, um espírito que ele tinha feito mal lá em encarnações passadas. Vamos falar de outro. José Raul Teixeira nos conta lá a história que o guia dele, o Camilo, contou, que numa encarnação passada ele assassinou o que hoje é o guia dele. Mediunidade expiatória. A minha eu não vou nem falar. Quero nem falar, quero esquecer esse assunto. Então, precisamos trabalhar para nos recompor com a lei. A história é assim, tá desencarnado lá no plano espiritual, aí está olhando para o perispírito. Desencarnado, a vida é introspecta. Tem até alguma vida social, alguma reunião social, mas a vida é introspecta, é você com você mesmo. E tudo que a gente faz, de bom ou de ruim, fica marcado no nosso perispírito. Aí você está lá desencarnado e está olhando, aquele dia eu chutei o cachorro, tratei mal a minha esposa, tratei mal o meu esposo, gritei com o meu filho, eu fui desleal com o meu chefe, eu fiz isso, fiz aquilo, está tudo lá marcadinho. Tem coisa que é besteira, as besteiras também estão, as besteirinhas, sabe aquele negócio que a gente acha que é insignificante, também está tudo marcado lá, tudinho marcado lá. E aí, vai incomodando aquilo, né? Aquelas marcas vão incomodando, aí a gente fala para o guia, meu guia, tem aí como tirar essas marcas aqui? Tem um sabão perispiritual, um omo perispiritual para esfregar, limpar isso? Ele falou, meu filho, não tem jeito isso aí não.
Isso aí só tomando um remedinho chamado Reencarnol. Vou te botar na fila. Aí coloca na fila. Né? Aí na hora de reencarnar, ele, vamos ver tua ficha. Aí abre a ficha, cai para um lado, cai para o outro, tão grande que é. E a mesa é maior que essa. Aí fala, o negócio está ruim para você, hein? A gente olha e fala, tem isso tudo aí? Não, vou fazer o seguinte, ó, eu já vi como é que é o negócio, eu estou aqui, um espírito imortal, olhando a perspectiva da imortalidade, da eternidade. Então, eu venho numa encarnação com todos os problemas, resolvo tudo e quando voltar já estou limpinho. Aí alguém fala, não dá não, meu filho, não tem cacife para isso não. Não, mas a próxima encarnação eu quero vir em cego, surdo, mudo, coxo, morar debaixo da ponte, ser órfão de pai e mãe, ter problema com o vizinho, no trabalho. A gente quer todos os problemas de uma vez. Diga e fala, não dá, você não tem cacife para isso não. Fazer o seguinte, vamos te dar 5% desse problema todo que você está pedindo. 5%. E se desses 5% você cumprir 20% dos 5%, ou seja, 1% de tudo que você pediu, nós já vamos estar satisfeitos. Aí a gente reencarna, né? Médium, cheio de débito, né? Cheio de esperança e de fé, querendo ouvir tudo. Mas tem o véu do esquecimento. Aí, quando chega aqui, começa a ter problema, fala, não é possível, eu joguei pedra na cruz, e a pedra acertou. Não, mas foi você que pediu. Fui eu que pedi? Eu estava maluco, não é possível. E aí, tem que cumprir. Ah, mas tem prova e tem expiação, né? A prova é aquela que dá para chutar o balde. Deixa para a próxima. A expiação já era, meu filho. Está na expiação, então não sai. Tem que resolver. Já chutou o balde muitas vezes, já adiou muitas vezes. Então, olha aí a dica boa, né? Quem tem mediunidade, vai trabalhando bem. Vai trabalhando bem. Numa casa que a gente ajuda, eu estava dando orientação médium, aí o médium mandou uma mensagem para mim, sexta-feira. Ó, não estou aguentando mais, eu vou sair, porque em vez das coisas melhorarem, parece que elas estão piorando. Aí eu falei para ele, você já ouviu falar, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece? Já, isso mesmo, então. Mas depois as assombrações somem. É só para te espantar. Me diz uma coisa aqui, tem 2 árvores no meio do caminho, no meio da estrada. Qual que leva a pedrada? A que tem fruto ou a que não tem fruto? Ah, a que tem fruto. Então, vai ter 2 árvores lá no meio do caminho, eu falei errado, né? 2 árvores no meio do caminho, e a que vai levar a pedrada é a árvore que dá fruto. Então, você está apanhando. Mas as coisas não melhoram. Mas, meu filho, tem 2 semanas que você está indo ao trabalho. Você só é considerado trabalhador depois de 10 anos de trabalho. E a casa só está solidificada depois de 15 anos de trabalho. Você tem 2 semanas, você quer que melhore? Por quê? Mas eu falei para ele, mas você fica tranquilo, porque nada é tão ruim que não possa piorar. Você saindo do trabalho, o que vai acontecer? Você vai ficar cheio de fluido, você vai estar se subtraindo à ação dos guias espirituais e provavelmente vai ficar bem pior. Ele, não é possível. É possível. É possível porque o problema não está fora de você, está dentro de você. E aí o irmão, a gente vai até que hora mesmo? 10, então dá tempo de eu contar aqui a história para vocês toda. Aí, que o irmão lá, eu posso falar à vontade, porque eu não estou dizendo para vocês quem é, né? Tem um problema grave. Eu falei para ele qual o problema grave para ele. Mas disse para ele ficar tranquilo que é só ele e o resto da população encarnada que tem esse problema para resolver. Chama orgulho e egoísmo. E olha, aparece muito na doutrina espírita, na codificação, orgulho e egoísmo. E os espíritas não dão muita atenção não, gente. E toda a codificação espírita se preocupa com orgulho e egoísmo. Para vocês terem uma ideia, orgulho e egoísmo e suas variações, aparece, eu tenho uma tabelinha, é que eu esqueci o meu evangelho, tem uma tabelinha com a quantidade de vezes que aparece em toda a codificação, e eu incluí aí também obras póstumas. Orgulho e egoísmo aparece
4 vezes mais do que a palavra amor. Poderia dizer, não, mas são 2 palavras, amor é uma só, né? Então, mas aparece no mínimo o dobro, se dividir as palavras, 4 vezes mais. Por quê? Porque os espíritos estão preocupados com isso. Tudo gira em torno disso. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 11, é fácil de gravar. 11, item 11, mensagem do Emmanuel, guia espiritual do Chico Xavier. Ele fala que todo crente deve se concentrar em combater o orgulho, o egoísmo, certo que esse filho do orgulho é o monstro devorador de todas as inteligências e é a causa de todas as misérias da terra. Veja que ele não diz de grande parte, da maioria, ele disse de todas as misérias da terra. E a gente não compreende muito o que é orgulho e egoísmo. Por quê? Eu escuto até, já discuti várias vezes com colegas estudando, isso aí todo mundo tem, mas quem te disse que todo mundo tem não é para combater? É a coisa mais grave que a gente tem que combater, porque está entranhado em nós. Vou explicar já por que está entranhado. A doutrina espírita explica. Está entranhado em nós, e é a causa de todas, a fonte de todas as misérias na terra. Qualquer problema que vocês verem, vai lá, está lá, orgulho e egoísmo. E o que o Cristo fez o tempo todo? Deu demonstração de quê? De orgulho? De humildade. O tempo todo de humildade e abnegação. Humildade e abnegação. Ou seja, ele o tempo todo combateu o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo. No início do seu messianato, qual foi a palavra do Cristo? Qual o maior dos mandamentos? Chegou aquele doutor da lei, né? Eu imagino até a cena, ele deve até ter assim, ó, piscado os olhinhos. Mestre, qual o maior dos mandamentos? Aí Jesus fala, por que me tentais? O que está escrito aí na lei? O que vês escrito na lei? Era doutor da lei, conhecia a lei. Amar a teu Deus de toda a tua força, todo o teu espírito, todo o teu coração. E o Cristo responde, eis aí o primeiro, tens aqui o segundo que é igual ao primeiro, amará o próximo como a si mesmo. Nisso se resumem todas as leis e os profetas. Todas as leis, que eles acreditavam na lei mosaica, todas as profecias do Velho Testamento, se resume todas as leis e os profetas. E aí ele continuou, não se deu por satisfeito não, porque ele queria derrubar o Cristo, né? Falou, mas quem é meu próximo? Aí o que o Cristo fez? Deu um exemplo com os samaritanos, porque os judeus se dividiam em castas, me fugiu a palavra, os saduceus e os, qual? Fariseus e os saduceus, a idade já está chegando. Os fariseus e os saduceus, saduceus, eles eram considerados a casta, o que mais conheciam. E tinha lá os samaritanos, que eram considerados quase heréticos. Também não davam muita atenção, não, também para os essênios. Também davam muita atenção para os essênios. Isso, davam muita atenção para os essênios, não. Mas os samaritanos eram considerados quase heréticos. Aí qual o exemplo que o Cristo deu? Vou te mostrar quem é. Vem aqui que eu vou te contar uma parábola. Vou te contar uma historinha, meu filho, presta atenção. Aí um homem lá que foi atacado pelos ladrões, ficou caído lá no chão, todo machucado, passou lá um sacerdote, um médico, um juiz, um saduceu, um levita, ninguém deu atenção a ele. Aí veio um samaritano, levou para uma estalagem, cuidou das feridas, cuidou do homem e tal, e deixou a estadia paga e disse, quando eu passar de volta, se tiver mais alguma despesa, eu pago. Para você, quem foi o próximo daquele homem que foi assaltado? Foi o samaritano. Aí ele falou, então vai e faz a mesma coisa. O que ele fez? Disse, se comporta feito samaritano, que é caridoso, que ama o próximo, que você vai estar melhor.
Isso, se a gente não souber dessa história, né, não compreende bem por que ele usou a figura do samaritano, mas era isso, foi um tapa com luva de pelica. Né? Então, no início do messianato é isso. Foi essa recomendação, amar o próximo como a si mesmo. Mas, no final, na última ceia, Jesus fala: eu sou amigo de vocês. Só um amigo dá a vida pelo outro. Agora, um novo mandamento vos deixo. Amai-vos uns aos outros. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Um novo mandamento vos deixo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Tem um diferencial aí. Entrou a abnegação. Então, Jesus não cansou de dar exemplo de humildade. Não cansou de dar exemplo de abnegação. E aí, o orgulho e o egoísmo. Me diga uma coisa, vamos raciocinar aqui. Alguém faz alguma coisa sem autoconfiança? Alguém faz alguma coisa sem autopreservação? Alguém faz alguma coisa sem autoestima? Alguém faz alguma coisa sem desejo de progredir, de ir adiante? São forças que precisamos utilizar, que estão dentro de nós, são forças instintivas. Mas, como ainda não equilibramos essas forças, quando usamos a autoconfiança em demasia, vira orgulho. A autopreservação sem controle vira egoísmo. A autoestima vira vaidade. E o desejo de progredir vira ganância, ambição. Forças necessárias que precisam ser utilizadas de maneira equilibrada, o que nós ainda não fazemos, porque são forças instintivas e temos a reação instintiva. Mas precisamos educar essas forças, porque o orgulho é o excesso da personalidade. Eu sou melhor que o outro. Eu sou no mínimo o máximo, e às vezes no máximo não é nem o mínimo. E o egoísta, a gente associa a criancinha que não quer emprestar o brinquedo, nem dá a balinha. Mas essas são formas caricatas, né? O orgulhoso, aquele que olha o outro de alto e baixo, assim, faz cara de nojento, né? Dá carteirada. Sabe por que ele está falando, meu irmão? Aí a gente ria lá, aquele ali é orgulhoso, né? E o egoísta a gente associa a criança que não quer dar balinha nem emprestar o brinquedinho. Aí, como a gente não faz nada disso, acha que não é orgulhoso, é egoísta, né? Olha, aquela senhora ali tão simpática, né? Eu vim aqui, fui escutar a palestra hoje, eu estou dizendo na cara que ela é orgulhosa e egoísta. Mas fica tranquila, como eu disse antes, é a senhora e o resto da população mundial encarnada, porque faz parte dos instintos. Faz parte dos instintos. Kardec, em Obras Póstumas, tem um texto, Orgulho e Egoísmo, meio de identificá-los e combatê-los. Aí ele nos explica que o orgulho e o egoísmo faz parte dos instintos e para nós combatermos, precisamos identificar o espírito com a sua origem e a sua destinação. Qual a nossa origem? Viemos de onde? Do plano espiritual. Vamos voltar para onde? Para o plano espiritual. O que você vai levar? Título, propriedade? Um dinheirinho que tem guardado em casa? Será que alguém ainda guarda dinheiro em casa? Caixão não tem gaveta não, né, gente? Vai ser enterrado com uma roupa bem bacana? Não adianta nada. Ela vai virar farrapo. Vai ser toda consumida. E aí, então, que nós levamos do corpo, da vida material? Nada que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma. Adianta ser orgulhoso e egoísta? Não. Seu corpo vai perecer, vai ser enterrado, vai putrefar, vai apodrecer todinho e os vermes vão comer. Agora, seu espírito não, seu espírito é imortal. Você, como espírito, é imortal. Aí, assim, nas nossas elucubrações, nos nossos estudos, achei um texto que é bem interessante no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, a mensagem de Lázaro. Diz assim: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, nosso trabalho é pegar
as forças instintivas e transformar em sentimento. Esse é o nosso trabalho. Aí tem 2 jeitos da gente fazer. Podemos escolher. Você quer pelo amor ou pela dor? São os 2 que tem. Ou é amor ou é a dor. Se não for pelo amor, vai pela dor. A doutrina espírita explica tudinho. Não tem nem privilégios, nem castigos. Só consequência. Lei de causa e efeito. Causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Simples assim. Mas, como disse Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados. É barganha com Deus? Não. Você estava fora da lei de Deus, aí você entra na lei de Deus. Questão 614 do Livro dos Espíritos. A lei natural é a lei de Deus? Resposta dos Espíritos. A lei natural é a lei de Deus, a única necessária ao homem, indica-lhe o que deve e não deve fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Está infeliz? Pode pensar. Estou fora da lei de Deus. No que eu estou fora da lei de Deus? Pode pensar. Se não estivesse fora da lei de Deus, estava feliz. E aí precisamos do conhecimento para pensarmos nessas coisas, para que nós possamos pensar. Aí falamos tanto do mal, né? Será que nós já conquistamos o bem? Pode falar a verdade, quando você está assistindo um filme de ação e está vendo lá naquele momento que o mocinho está prendendo o bandido, todo mundo torce para o bandido morrer. Não tem ninguém que pensa, não, ele é um espírito imortal, Deus vai abençoar, ele vai encontrar um novo caminho na vida, e não, ninguém pensa assim, não, torce logo para ele morrer. Por quê? Porque nós ainda somos violentos. O mal está onde? Está dentro de nós, e nós precisamos combater. Mensagem do Espírito Pascal, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 12. O outro do Lázaro é 11:8. Esse é 11:12. Pascal diz assim, lá no meio da mensagem: se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais lugar, porque se sentiria deslocado em toda parte. Então o mal desapareceria. Ficais bem certos disso. Noutra passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 13, o último parágrafo, mensagem de um espírito protetor. Ele diz assim: não é suficiente prescrever o bem e proibir o mal, é preciso que o germe do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem. Já adquirimos horror ao mal? Não. Aí nós estamos passando por tudo isso que passamos, as guerras, nossa cidade violenta, para a gente aprender a ter horror ao mal. Quando a gente aprender, passa. É simples assim, é simples assim. E eu tenho fé, confio em Deus e tenho certeza absoluta que é assim, porque nós estamos na regeneração, bem no iniciozinho, né? Estamos assim na pontinha do provas e expiações, entrando na regeneração. 5 categorias de mundo, né? Mundos primitivos, provas e expiações, regeneração, mundos felizes e ditosos e mundos celestiais. Mundos celestiais, vou começar por último. Só tem espírito igual a Jesus. Tudo igual a Jesus. Mundos felizes. O mal não predomina, mas o espírito ainda tem o que aprender. Mundo de regeneração. O mal ainda existe, mas já não predomina, e aquele que insiste no mal volta para o mundo de provas e expiações, onde lá ele vai ser melhor e vai ser causa de progresso. E mundos primitivos, destinados às primeiras reencarnações do espírito. Falta pouco, né? Estou de olho. Aí, o que acontece? Nós estamos saindo de provas e expiações e entrando na regeneração. Mas está tão ruim, Quando você muda de uma casa, como é que fica? Fica uma confusão danada, a gente olha e fala assim, meu Deus, nunca mais isso vai ficar arrumado, né? Fica aquela confusão. Uma casa, imagina um planeta inteiro. Quando você tem uma espinha, uma tumoração, como é que fica no finalzinho? Fica feio. E que se a gente apertar e estourar, essa coisa horrorosa, sai aquela secreção, depois fica um buraco, mas fica bom. Então, nós espíritos acreditamos nisso, estamos em regeneração, e temos que ter fé em Deus, porque assim o quer,
Ele quer que o mundo progrida e temos que ter fé em nós. Pega ali, não precisa ir na idade da pedra não, pega de 500 anos para cá e vê quanto o mundo melhorou. E nós temos que acreditar em nós, porque somos filhos de Deus, criados à sua semelhança, e Ele quer que nós progridamos. Está lá no livro dos Espíritos, uma das leis de Deus, a lei do progresso. E Jesus deixou isso bem claro. Aí a gente volta ao magnetismo, volta aos fluidos. Se tiverdes fé, por isso que não era milagre, né? Se tiverdes fé, está lá em João 14, 12. Se tiverdes fé, fareis o que eu faço e muito mais. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Meu Pai quer que brilhe a vossa luz, deixai brilhar a vossa luz. Então, meus irmãos, está na hora agora, já passei 34 segundos. Então, meus irmãos, vamos ter a certeza, a fé, de que nós estamos sob a proteção de Deus. E Deus quer que nós progridamos. E quando cada um de nós progride, o mundo progride. Para terminar com uma palestra de fé, vou contar uma historinha para vocês. Estava indo fazer um trabalho no Centro Espírita Bezerra de Menezes, em Duque de Caxias. Eu e mais 3 amigos. Quando saímos da linha vermelha, entramos na Washington Luiz, o pneu estava vazio, encostei o carro. Aí, começamos a trocar o pneu, tem um aparelhinho que ele enche o pneu, e o pneu não enchia. Aí começamos a trocar, o pneu estava rasgado. Não sei nem como ele rasgou, mas estava rasgado. E aí estamos lá, era um senhor, que estava comigo, um senhor, mais senhor do que eu, né? Então parece que estou me botando como novinho, né? Um senhor com 75 anos e 2 mulheres. E eu estava lá trocando pneu, né? E aí, para um carro, um homem com a sua família, um homem bem mais novo que eu, talvez tivesse uns 35, 38 anos, com 1,90 m, forte desse jeito, e vai lá me ajudar. Vim aqui ajudar o senhor. Muito obrigado. Aí me ajudou lá, troquei o pneu rapidinho, e nisso já tinha 2 sujeitos olhando para a gente lá. 2 sujeitos assim que um dia serão perfeitos igual Jesus, mas ali ele queria nos assaltar mesmo. Aí está lá o meu amigo olhando para eles de cara feia, e eles, quando viram esse irmão aí chegar, né, com 1,90 m, aparecendo no armário, foram embora. Desistiram. Ele me ajudou a trocar o pneu, aí eu peguei um lenço umedecido que eu tenho no porta-luva do carro, fui lá agradecer a esposa, estava com a esposa e o filho, eles saltaram do carro, aí fui lá agradecer, dei um paninho para ele limpar a mão, ele limpou, aí eu falei para ele, muito obrigado pela sua atenção, né? O senhor parou aqui, o senhor precisava parar? Não, meu amigo, não me conhece, nem eu conhecer. Ele falou assim, quem trabalha no bem tem sempre ajuda, um abraço, foi embora. Ele não sabia o que eu estava indo fazer, não sabe o que eu faço, não me conhece, né? O que é isso, meus irmãos? A providência divina. Isso é ajuda. E depois, uma das irmãs, né, as mulheres são sempre mais compenetradas, né? Uma delas falou assim, eu fiquei fazendo oração, Senhor, ajuda, Senhor, eu não sei como é que é, mas o Senhor sabe. Olha aí, veio a ajuda, né? Então, meus amigos, vamos ter fé e aproveitar a doutrina espírita, ciência, filosofia, religião, que nos indica o caminho, que nos diz desde sempre, responde desde sempre as perguntas da humanidade. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. E assim, com a melhor compreensão da lei de Deus, possamos fazer as melhores escolhas para, como diz Leon Denis, seguir adiante para o alto, na direção de Deus. Graças a Deus. Que Deus e Jesus sejam louvados hoje e sempre. Graças a Deus. Assim, meus irmãos, vamos encerrando nessa primeira parte da palestra, agradecendo o nosso irmão por todo esse carinho, essa atenção em nos transmitir essas palavras, né, como nos disse a mensagem inicial, né, essas palavras que são estímulos aos nossos corações, né, fazendo manter acesa a fé em nossos corações, mas, acima de tudo, nos estimulando a aplicar tudo isso, a praticar no nosso dia a dia todos esses ensinamentos que iluminaram essa nossa manhã.
Vamos fazer uma breve oração para passar para a segunda parte, que é o trabalho do passe. Aguardem nos seus lugares aqueles que irão para o passe. Nossa irmã Nilda conduzirá aqueles que irão para o passe. E assim vamos manter aqui no salão todo esse ambiente, toda essa paz, essa harmonia que está aqui presente. Elevamos o nosso pensamento a Ti, Deus, Pai, de infinita misericórdia, para Te agradecer, agradecer por mais esta oportunidade que nos deste, nesta manhã, para iluminar os nossos pensamentos, para nos dar forças, coragem de persistir e caminhar sempre no bem. Sempre no Evangelho de Jesus, que seja a nossa bússola, o nosso guia, indicando o caminho a seguir nessa viagem que fazemos aqui no planeta Terra. Ilumina-nos, Senhor, abençoa-nos e permita que levemos daqui todos esses ensinamentos e que no transcurso desta semana possamos compartilhar com todos os irmãos da nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus.